Ah, Boa pronto noite. aí. Coisa boa. Ah, eu agradeço aí a presença aí. Ó, a turma chegando, Andiara, É Silvia, isso. Silvio, Parapaterapia, boa noite. Tô vendo aí, Gilaires. sobrinha minha aí. Oh, que delícia! É. Coisa boa. Você é a Kelma, né, Kelma? Coisa Boa noite aí para vocês. boa noite, gente. Aí, Silvio, coisa boa. Ai, tô tão Vamos feliz com essa estar. live de hoje. E a gente Esse não tema sabe é o que vai muito top. acontecer, né? Não, não sabemos, estou com frio na barriga, mas um frio na barriga gostoso, assim, estou feliz. É um Quando eu, tema quando muito, eu tô muito sumido, aí interessante. você fala. Quando eu estiver sumindo aí você Ah, vai tá, tá. falar. Quando o seu rosto tá ótimo, desse jeito dá para ver. E aí, às vezes, eu consigo. Pois é, boa noite aí a todos. E vamos aguardar mais um pouco, né? É, só um pouquinho. Pois é. E a gente está aí nesse tema, né, para que o amor seja bom, e nós não sabemos quantos sábados nós vamos falar sobre isso. E também dizer que a live pode ser que a gente não consiga concluir ela, porque tem bastante conteúdo. Aí a gente termina Isso. num outro Em momento, se outro isso não foi dia, possível. isso. Oi, Cristiane, bom demais estar com você também. A Lorena aí. Gente, gratidão. Gratidão por nós estarmos juntos nos sábados à noite, pelos feedbacks que vocês têm dado. Eu quero falar que tem sido crescimento para a minha vida pessoal. É aqui para nossa casa, para o relacionamento, né, meu e do Silvio. Acho que cada dia, acho não, nós dois conversamos muito aqui, viu, Nereu? Tanto eu como o Silvio, a gente tem compreendido cada dia mais aquela questão do porquê estar casado, porquê ter parceria, essa questão da evolução, que o casamento serve para nós evoluirmos, né? Como o Nereu tem falado sempre, para a gente se ver e tem sido assim uma caminhada gratificante. Estou feliz. Feliz com o Quando você. amadurecimento. Sim, toda relação é onde tem um aprendizado. E no relacionamento não podia ser diferente. É porque É, é no casamento que eu me revelo e sou revelado. Revelo o outro e sou revelado ao mesmo tempo. Então, no casamento se mostra luz e sombra o tempo todo. isso. E aí a gente tem o cuidado que perceber isso enquanto esse casamento é de luz e esse casamento é de sombra. Contar aqui para o pessoal, né, eu que está chegando, né, enquanto entra mais gente aí. Eu já falei para vocês que essas lives elas foram inspiradas nas minhas sessões de terapia com o Nereu. E eu falei, Nereu, vamos fazer live para o pessoal, porque eu sei que não é só eu que preciso disso, não. E então é minha história, tem vindo aqui para vocês verem, a gente compartilhar e participarmos juntos e todos crescermos juntos. Mas eu estou no meu segundo casamento e eu queria que ele fosse só luz, a força mesmo, né? E eu chegava brava lá no Nereu, que eu quero só ser feliz e acabou. E aí o Silvio também comeu um dobrado aqui comigo, porque eu lembro, Nereu, que o Silvio falava assim para mim no começo: não, nós dois queremos ser felizes, mas acho que não tem jeito de ser tudo só bom o tempo todo, não. E eu falava: não, eu já casei mais velha, agora, segundo casamento, eu não quero nem saber de problema, só quero alegria. Tava Tá. enganada. Isso. Porque no casamento ele vai ter momentos bons e momentos difíceis. E a gente não tem como passar por esses momentos difíceis, por os momentos de dores, de sofrimento, porque é nesses momentos também que a gente cresce. Ixi, Todo como? casamento que 20, 30 anos, de 50 anos, ele passa por ciclos. É, E por ciclos, isso. ciclos difíceis.
Então, e tem que entender isso. Agora, ele não pode ser uma repetição dos ciclos, Ah, sempre isso é muito igual. importante. Isso que você tem, sempre se evoluindo, com outro tipo de problemas, não os mesmos problemas. Que Os aí ele mesmos percebeu problemas que a sempre relação separados. não, que a relação não está evoluindo. Tá sem Agora propósito, vamos né? lá. Agora, para a gente falar um pouco sobre isso, a life aí é para que luz e sombra na No relação a casamento. dois, no casamento, na relação a dois, no casamento, eu, nas perspectivas das novas constelações. Mas não podemos deixar de falar do conceito de que a gente vai falar aqui de sombra, de máscara, de ego, sem falar do Jung. E eu também sou analista, mas gosto das duas coisas. Mas aqui o foco vai ficar mais na visão das constelações familiares, na visão do Helg. Certo. São Ok. duas bases aí para você. A gente, quando é criança, a gente vai construindo esse ego, esse eu nosso. Nós vamos construindo ele. E no momento, quando somos criança, esse ego da mãe é igual. É, são iguais, né? E você não sabe diferenciar de mãe e de filho. Tipo assim, eu não sei que eu sou uma pessoa e minha mãe é outra. Quando eu sou Isso. bem pequena, o meu ego é um só com ela, né? É Eu isso. estou Tá. ali e aos poucos, com o meu amadurecimento, eu vou distinguindo isso. Vou Quem sabendo que sou sou eu? eu e vou saber que realmente a minha mãe. E até vou me Certo, chamar pelo nome, aí eu já sei saber me diferenciar. E certo. por isso que é muito importante, nesse período da vida do indivíduo, como ele foi criado, se foi com afeto, com amor, né? Se as necessidades dele foram atendidas, é muito importante isso. Isso que vai tornar esse ego dele saudável ou um ego não saudável. Ah, Nereu, muito bom você falar nisso, porque popularizou muito essa questão de ego, quando fala-se de ego, e muita gente acha que ego é uma coisa ruim. Eu mesmo, numa fase da minha vida, há uns anos atrás, o objetivo era matar o ego, era acabar com ele. Mas É, o ego, fala disso sim, aí, o ego é o bom, é ego, necessário. ele é muito importante. E na terapia do pop do Jung, ele vai dizer que o ego tem que se render ao self. Tudo bem, mas não na sua totalidade, para você não perder os prazeres da vida. Chegar numa espiritualidade, mas uma espiritualidade mais humana, não chegar ao divino. É porque. E ele sofreu um pouco disso. Isso. Tá. E Por, aí, tá. nessa estrutura, o ego ele é auxiliado por duas estruturas, que a gente vai chamar, e são complementares, persona e sombra. Isso, E a começamos a entrar na persona, sombra. ou máscara, é aquilo que é o do ego ideal, aquilo que eu quero ser, para Nereu, agradar o meio, para máscara e agradar persona é a mesma coisa? persona. É a mesma coisa. Tá. Ok? Então, a Máscara e minha persona é a mesma coisa. persona Persona é a máscara que eu uso que as pessoas veem. E a e é aquilo sombra é o que é, eu não mostro. que eu não mostro, que eu não revelo. Tá. Então, desde criança, nós vamos nos adaptando, vamos fazendo aquilo que agrada a nossa mãe, o nosso pai, e a gente vai fazendo que faz alguma coisa, agrada o pai, aí você quer repetir aquilo. E a gente Reforça. começa a imitar os pais e a mãe nesse sentido, ou as pessoas que são os nossos cuidadores. E aí depois a gente vai com os professores, agradar os professores. E acaba você agradando todo mundo e esquecendo um pouco de você. Isso. E aí você joga esse conteúdo na sombra. O conteúdo E que eu aí, esqueci, né? Eu vou fazendo e pelos aí eu outros vou. e E vou aquilo pondo o que eu meu na sombra. idealizo, que eu vou me idealizando, aí eu vou idealizo. Vou Hum. tornando a pessoa idealizada e vou botando os meus desejos, as minhas escolhas, eu vou jogando na sombra. De Nereu. forma, às vezes, inconsciente. E a gente não coloca na sombra só coisa ruim, não, né? Porque a ideia é assim, que a gente só põe na sombra defeito. Mas eu estava trabalhando com você e aprendendo também. A gente coloca, por exemplo, às vezes eu visto uma máscara, uma persona de alguém muito brava, muito valente,
lá por uma adaptação qualquer, por sobrevivência, e o meu lado amoroso, mais doce, Ficou fica na lá na sombra. sombra. Então, para mostrar que na sombra não só fica, a sombra, ela é um arquétipo, e ela não tem um juízo de valor, de bom ou ruim, a sombra. Ela Olha não aí que faz esse legal. juízo de valor, ok? Muito Porque às bom vezes a gente isso. pensa que a sombra só tem coisa, ela não faz esse juízo de valor. Isso é bom, isso é ruim. Não, ok? Certo. E a sombra está lá também as nossas potencialidades, os nossos talentos que também foram jogados na sombra. Né? E a gente precisa Verdade. também resgatar essas Resgatar. potencialidades. Se eu sou o malzinho agora nesse momento, está na sombra o meu lado bom, meu lado luz, que eu Ah, joguei na então, sombra. certo. Sempre que alguma coisa está manifestando no meu, na minha personalidade, no meu comportamento, é importante eu prestar atenção no que está do outro lado, né? Sim. Aí a Lídia está perguntando, mãe ruim, tem, tudo bem, mas hoje nós somos adultos e podemos ser uma mãe e um pai, não dá para buscar culpados agora. A gente tem que se trabalhar e ser essa mãe e esse pai para a gente, independente do que esse pai foi. Isso, Eu dizer sim para esse pai, agora eu posso ser minha mãe e agora eu posso ser meu pai. E não isso, ficar no isso. sofrimento se vitimizando. É. E E que lembrando que nem mãe, ela colocou, pai, bom, e todo mundo tem. Nós somos integrais, tem os dois lados. Ninguém é só bom, ninguém é só ruim, é né? só ruim. Pronto, e para falar nisso, então, simbolizar isso. O que seria, quando a gente vai na terapia do Jung, a gente vai tentar simbolizar, na do Hegel, a gente vai ter incluir, simbolizar, incluir. Quer dizer, A gente. no Jung, a gente vai simbolizar, o que é o símbolo, é unir os opostos. Tá, e aí a gente une. E o diabolizar é o quê? O diabolizar é a exclusão, É quando eu seja de vou pessoa ou seja de situações. Certo. Então, quando eu simbolizo, é quando eu junto as Isso. coisas, Quando eu integro. integro, quando eu É, compreendo, eu entendo, quando eu olho o que está por trás dessa história que me levou a isso. digo sim E para porque tudo. simbolizar são N possibilidades, e eu vou entrar nessas todas essas possibilidades. Aí eu E estou quando, unindo, estou integrando. e quando eu nego, o termo que a gente usa aí de Jung é diabolizar, porque é tipo assim, eu vou para uma polaridade só. Eu fico rígido, só aceito uma coisa ou outra. Então eu mantenho uma coisa na sombra. Isso. Vamos mostrar aquela questão da luz? É, é, assim, até esse momento que a gente vive politicamente, entendeu? A parte do Bolsonaro e a parte que é do, vamos supor, do PT. Quando a gente toma partido, a gente já está partido. Verdade. Então a gente tem que A gente não ser aceita. flexível. Aí aquilo que eu te disse, assim, no termo da persona, da máscara, ela tem que ser uma máscara, a persona, ela tem que ser flexível. Na live anterior que eu contei a história General. do general, que ele é o comandante e tal, e no momento ele recebe uma ligação, ele vai para casa, e aí ele leva o subcomandante com ele, e aí quando ele chega em casa, a mulher está muito doente, aí ele chora, se ajoelha aos pés dela e tudo, aí o subcomandante vê aquela cena e vê aquele homem duro, forte lá no quartel, e ali vê um homem sensível, flexível. Ótimo, Então, ele está sabendo usar, né? a persona é para a gente usar ela em todos os lugares. Eu, como professor, vou ser uma pessoa, como médico, eu vou ser outro, como psicólogo, eu vou ser outro, e não estar se identificado só com um papel. E eu até falei com a Luciane que eu tinha até essa preocupação que em todos os lugares, a maioria dos lugares eu me comporto às vezes como psicólogo. E eu Nós tenho que dois mudar estávamos isso. pensando isso, Isso. Porque além de E quando psicólogo, a gente nós somos outras coisas. você é pai, você é mãe, tem filhos, tem trabalho, e você diferenciar esses papéis. Isso que é um ego saudável, isso é usar a persona de uma forma autêntica e verdadeira, e não de forma manipuladora. Eu vou usar isso para tirar isso de alguém. Não, aí você perde a sua identidade. Aí você bota o conteúdo na sombra.
Joia. A Andiara está colocando aí, buscar o caminho em que dar o seu melhor seja suficiente para você, deixando de lado a necessidade de aprovação, né? Honestidade, Então, autenticidade. olhar para a sombra é o ouro puro. Olha aí, quando Ficou você escuro está... aí? Viu, gente? Escuro. Ó, vamos iluminar só uma parte. Não clareou o ambiente todo, né? Eu iluminei só um lado, o outro lado está escuro. É isso, Nereu? Sim, quando ela ilumina um lado, ela esquece o outro lado. O outro fica escuro. Quando eu estou num polo, o outro polo fica na sombra. Mas eles são complementares. Só existe luz porque existe sombra. Se não existisse sombra, ela não precisa usar essa luz. A luz só Verdade. existe porque a sombra existe. Então, por isso que elas são complementares. Uma está a serviço da outra. Joia. E aí o ego saudável, ele não tem medo do escuro, mas ele transita no aqui e agora. E aí onde a gente consegue estar presente com autenticidade, tem luz. Então O tem luz ego, no escuro. É isso? isso. O ego, ele olha para trás, ele olha para frente, ele olha... Assim, ó, ele Ele, transita. isso. Ah, tá certo. Ele olha para frente, ele olha para o passado, ele olha para o futuro, ele olha para a sua divindade, para cima a parte espiritual, ele olha para baixo a sua parte infernal. Isso. Né? Ele não faz, porque na realidade, dentro de uma consciência pessoal, que aí eu vou trazer um pouco do trabalho do Helg, dentro de uma consciência pessoal, nós colocamos o certo e o errado. Dentro da consciência grupal, nós colocamos o que é bom para a nossa família e o que da outra é errado. Então, a minha família tem um jeito de fazer as coisas. Então, a minha família está certa, a família do outro está errada. Mas dentro de uma consciência espiritual não há o certo e o errado. Verdade. E o objetivo que a gente para chegar nessa consciência mais espiritual. Mas para falar de sombra, para chegar nesse ponto, aí eu faço um paralelo com o conto da Bela e a Fera. Ah, gente, vamos prestar atenção nessa história. Pois é, eu sei que todo mundo já conhece o conto da Bela e tal, mas eu vou resumir um pouco por causa do nosso tempo, porque a gente não tem muito tempo. Então, a Bela, normalmente, a Bela é filha de um homem, são 3 irmãs, e ela é filha de um homem vendedor, né? E, de repente, ele fracassa, comerciante, ele fracassa. E aí eles vão ter que mudar para um lugarejo mais simples, para adaptação com essa pobreza dele. Mas aí ele tem uma oportunidade de arrumar um novo emprego, aí ele sai com seu cavalo, tá. Mas chegou uma certa noite e ele passou por frio na região que ele estava, e ele viu um castelo. E nesse castelo ele entrou. E naquele entrou, ele não encontrou ninguém, e ele viu que tinha comida, ele comeu, ele viu um quarto lá vazio, ele estava cansado, ele dormiu, e cedo ele saiu. E quando ele saiu, antes de ele fazer essa viagem, ele perguntou para as 3 filhas o que elas queriam. Uma disse que queria vestido, outra queria pulseira, e a Bela disse que só queria uma flor. Uma flor? E aí, uma flor. E a Bela, quando ele foi saindo, aí ele lembrou do desejo da Bela, que era a flor. Aí ele pega a flor, na hora que ele pega, o monstro aparece. Lá no castelo ele pega a flor. Do castelo. Aí o monstro fica chateado com ele, que ele estava roubando uma flor. E aí ele fez um acordo com ele, que ele tinha que trazer, ele falou um pouco da família dele, e ele disse que ele tinha que fazer um acordo e trazer uma das filhas dele para ficar com ele. No castelo. E assim ele liberava ele. E ele liberou ele, e ele foi para casa. E aí, quando ele chega em casa, as duas irmãs da Bela não concordou. Mas a Bela se prontificou e a Bela concordou e assim a Bela fez essa troca. Em vez do pai dela ficar preso
E ela No ficou castelo. no castelo. E aí, o primeiro contato com a Bela, com a fera, foi o quê? Terrível, assim. Quando ela olhou aquele monstro, ela... E até a Bela, a fera, pergunta para ela se ela casaria com ele. A Bela disse De jeito categoricamente nenhum. que de jeito nenhum. Como é que eu vou casar com essa pessoa? Ele era um pouco instintivo, né? Um pouco animalesco, grosso e tudo. Mas aí eles foram conversando, foram compartilhando as coisas, e a Bela começou a... E uma certa vez ele pergunta para ela novamente isso. Aí a Bela já ficou na dúvida. Mas aí o pai adoece, e Bela teve que ficar uma semana com os pais, e a fera liberou ela para ir fazer isso. Quando a Bela chega lá, os pais, Meu ela, em vez pai. de ficar só 7 dias, como ela combinou, ela passa mais de 7 dias, passou 9, passou 10. Aí ela tem um sonho e viu que a fera estava doente. Aí ela bota um O anel que ela anel. recebe e bota de travesseiro, uma coisa que ela combinou com a fera, que aí ela voltaria para o castelo. E assim ela fez, e ela volta para o castelo. Quando ela entra no castelo, ela buscou a fera e ela não encontrou a fera. Mas de repente ela vai até o jardim e a fera estava no chão, caído lá, já quase morto. Aí a fera balança ele e diz que ama a fera. A Bela Aí balança a a fera. Bela balança a fera, aí ela diz que ama. E quando ela ama, aí tudo mudou nesse castelo, aí esse lado aí que você fez agora. Aí as lâmpadas do castelo, todas as Tava flores, assim, sim, estava veio. assim, e aí de repente isso tudo se iluminou. O jardim tomou outra proporção, porque na realidade ele tinha um feitiço de uma bruxa que fez, e que salvaria ele só o amor. De alguém que amasse ele incondicionalmente. Aí qual a moral do conto? Para mostrar para vocês que o amor é que liberta. Sempre. O amor que salva. Então, a Porque o partir do amor não momento que tem medo das você... trevas. E se que ela amou ele incondicionalmente, todo mundo quer ser amado do jeito que é. Não do jeito que o outro quer que ele seja. Do E jeito que quando a gente você idealiza. idealiza, e a partir do momento que você faz isso, aí transforma o outro. E essa foi Então, o objetivo do conto é mostrar essa transformação de algo que era primitivo e algo que passou a ser saudável. Então, de uma relação onde há luz, vamos supor, a fera era a sombra, e a Bela era o quê? A luz. A luz. Mas a Bela, por ser luz, mas também a Bela, ela veio de uma inocência, de falta Ingenuidade. de ingenuidade. E ela Sem aprendeu muito experiência. isso, sem experiência, ela aprendeu isso com o monstro, Com a fera. com a fera. Porque a sombra ensina também. Ensinou ela também. E ela, aos poucos, foi moldando. Ela não é moldando, ela foi mostrando um outro lado para a fera. E é assim que os casamentos de luz, Luz e um sombra. outro, tem sombra. Mas a sombra, ela não é sombra com sombra, onde um fica criticando o outro. Um que fica competindo com o outro. Um jogando responsabilidade para o outro, o tempo todo. Ele não assume as suas responsabilidades. Está tudo no estado de ego criança, no triângulo dramático. Jogando toda a responsabilidade para o outro. Mas não. A fera, no momento, a Bela, no momento, vai com jeito. Se a pessoa é agressiva com ela, vamos supor, numa relação a dois, e ela com jeito diz, olha, não é ficar calado, é falar também, Sim. expressar, ser assertivo. E ela chegar a dizer para ele, olha, você está me machucando, acho que eu não estou gostando do que você está falando, tal. Sim. E aí ela não atacou ele, ela falou com jeito com a pessoa. Aí a pessoa diz, oh, me desculpe, tal, eu realmente fui isso, e vai se modificando aos poucos. Então, o relacionamento é para mostrar nossas dificuldades que a gente tem, daquilo que a gente excluiu, que a gente jogou na sombra, ou que a gente está imitando da nossa ancestralidade,
mas ao mesmo tempo o outro está nos mostrando algo para a gente crescer. Isso é que é o casamento saudável. Não é sem problema. Não é a competição, eu puxando o tapete do outro o tempo todo, querendo levar o outro para a lona. Isso. Que legal. Então, eu acho que desse jeito ficou claro o conceito de luz e de sombra, né? E outra coisa, em nenhum relacionamento não é assim, uma pessoa é só luz e a outra é só sombra. Porque senão Sim, não teria o equilíbrio. Eu sou luz e sou sombra, Silvio é luz e é sombra. Então a gente ilumina um ao outro e a minha sombra ensina alguma coisa para o Silvio, a sombra dele me ensina também. E a gente começa a se autorresponsabilizar e quando eu também vejo no outro a sombra dele e aquilo me irrita muito, aquilo me ajuda saber o que é sombra em mim. Nereuda, vamos dar aquelas dicas. Como que a gente descobre as nossas sombras? Já que as nossas sombras são aqueles conteúdos que a gente escondeu lá no porão, que a gente está lá no inconsciente, mas está bagunçando a vida da gente. Aí tá todo mundo aprendendo a prestar atenção em si, a sentir no corpo. A gente vem ensinando isso sim, nas lives. sim, exatamente isso. Tudo aquilo que é uma atração muito forte, uma repulsão muito forte, você tem que parar. Para Se prestar eu atenção. estou testando alguém, seja o cônjuge, por exemplo, Ih, se algo que ele faz que me traz uma repulsão muito grande, eu tenho que olhar para mim, que é um aspecto meu não integrado em mim, que eu estou projetando nele. coisas que eu Mas admiro muito também, também. se é uma atração muito forte, também é um aspecto meu que eu quero ter, que o outro que está no outro, que precisa, que eu quero que esteja em mim. Que aí são as potencialidades que o outro tem, que eu admiro muito, e tem uma atração muito forte, eu tenho que olhar para mim, que eu posso também ter essa potencialidade também em mim. Verdade. Nereu, isso é muito forte. Eu venho aprendendo, gente, a me conhecer e a prestar atenção, e eu vejo nitidamente, quem me conhece há muitos anos também vai perceber isso. Eu sempre oscilei entre admirar demais, colocar as pessoas num pedestal, e entre me irritar muito com alguns comportamentos. E todas essas coisas eram conteúdos meus na sombra. É ainda alguns. Gente, quando a gente fala disso, porque na realidade a sombra é algo que a gente vai percebendo paulatinamente. E a forma da gente reconhecer mais é nessa projeção que a gente faz no dia a É. dia, seja com o cônjuge, Nossa, seja com o filho, seja com o patrão, seja com o colega de pai, com a trabalho, mãe. com a mãe, você vai percebendo isso. Então, o que me atrai e o que me afasta. E aí eu Certo. vou ter que parar, por que eu estou tão chateado com aquela pessoa em relação a isso. Aí é uma forma de você saber a sombra. Eu quero também dizer para vocês que não é a perfeição, é dentro dessa imperfeição, é a nossa plenitude, olhar os nossos erros e as nossas virtudes, olhar para os dois lados. E a forma de a gente olhar no autoconhecimento, não tem outra Isso. forma. E de acordo com as constelações familiares, a sombra, o que que vai para a sombra? Tudo que é excluído, né? Negado, tudo que é rejeitado, seja de situações ou seja de pessoas. Então, aquilo que foi negado no meu sistema familiar vai ser. O que os meus ascendentes negaram, rejeitaram, sejam pessoa, ou seja, situação, vai se repetir. Aí, como a gente fala de maldição familiar, é aquilo que foi jogado na sombra. Então, uma forma de integrar isso, uma forma de simbolizar isso é o quê? É fazendo igual. Interessante demais. Isso, é fazer igual. Aí, quando eu faço Você nem igual, tem uma percebe. possibilidade de isso vir para a luz. Por isso que se repete. Tá. Na E a gente verdade, o pode sistema perceber. está tentando equilibrar. E Na verdade, aquilo o que sistema está buscando equilíbrio. e aquilo que a gente está dizendo, aquilo que fica no inconsciente torna-se o nosso destino. Por isso que a constelação é uma forma de trazer para a luz o que estava na escuridão.
Mas tomar trazer para a luz o que está na escuridão. Só uma coisa. O que não é olhado, o que não era visto, estou vendo agora. Só uma Fala, coisa, Luciano. Nereu. Muita gente, essas coisas são ditas de forma diferente em muitos lugares, com muitas teorias. E assim, eu falei isso com o Nereu. Eu falei, Nereu, eu passei a minha vida buscando as minhas escuridões, me conhecer. Só que num aspecto assim, eu queria acabar com o meu ego, eu queria descobrir meus defeitos para ficar perfeita, tinha algo aí muito forte. E não me tratava com amor, não tinha aceitação, não tinha integração. Era para eu mesmo me punia, me castigava. E aí é isso que a gente está falando aqui de integrar, né? De trazer luz, Simbolizar, trazer luz. simbolizar isso mesmo, trazer luz. Não diabolizar. Não diabolizar. Eu tenho até brincado com os meus clientes e falo assim: é assim, nossa sombra tá lá no porão. Depois a gente vai contar uma história legal aqui. Tá lá no porão e a gente vai fazer uma dancinha bem legal para atraí-los. Nós vamos integrar, nos aceitar por inteiro. Aí tem chance das coisas irem se transformando e nós irmos trabalhando com o amor, né? Pode porque, falar, na realidade, o que o Jung fala não é a perfeição, não é ser um indivíduo perfeito, é o ser um indivíduo na plenitude, que acolhe os dois lados. Por isso que Pitágoras fala, a sombra é ouro puro. E aí, quando a gente tem um processo que o Jung chama, que é de não-diodromia. Você me falou disso. O que significa esse termo? Tá, é tudo aquilo... Deixa eu falar o nome aqui. Enantiodromia. Eu vou até digitar ele aqui pro pessoal. Tá bom. Com T, né? Enantiodromia. Gente, que palavrão que é esse? Enantiodromia. Tudo aquilo que está num polo, que está unilateralmente, eu estou sendo aquilo unilateralmente, vai vir para o outro polo com a mesma força. Aí vem como ordem, como autonomia. Isso aqui Nereu. Toma conta de você. É tipo assim, eu coloco muita força num lado. De um lado. E quando ele vai para o outro lado, ele vai com a mesma força. Ele vai com força, vai lá para o outro extremo. Olha, quem assistiu ao filme A Beleza Americana, quem assistiu o filme do Milk, ele vai retratar um pouco a pessoa que negou a sua homossexualidade no filme. E aí ele vai ter uma tragédia no final. Ele mata. Mas ele está matando quem? Entendeu? Sim. Por negar algo. Então ele vai fazer coisa, quando ele fica nessa neutralidade, negando isso vai vir com a força tamanho, e vem com a autonomia. Ele não tem mais o controle disso. Então, gente, olhar para a sombra é olhar para que isso não chega nesse processo. Que você vai para o outro polo como ordem. Viver de uma forma... E aí, se o pêndulo ele vai pela metade, ele não vem com tanta força. Se Por exemplo, não há relação a dois. Existe sombra, mas não é uma sombra tão unilateral. E aí você pode se contornar. Mas se ela é muito forte, e aí a gente vê aí o que ele faz. Agora mesmo a gente vê nos partidos políticos aí, que é Bolsonaro, vai lá, grita, xinga, é capaz até de matar. Por quê? Porque está em uma unilateralidade, ele não está sendo flexível, ele não está vendo o outro lado. E muitos de outro lado também. Dividiu, né? Tá partido. Tem uma turma brigando de um lado e outra turma brigando de outro. E o ego saudável é aquele que é flexível, ele entende o outro, ele compreende o outro. Aí vamos na teoria do Carl Rogers, quando ele vai falar da autenticidade, quando ele vai falar da empatia, da aceitação incondicional. Ele está vendo o indivíduo como um todo. E a gente olhar para o ser humano com esse olhar. E como você vai olhar para o seu marido, o cônjuge, de uma forma diferente. É aí
que você vai iluminar o outro. Aí que é um casamento saudável, um iluminando o outro. Nereu, você falou uma coisa interessante e vai dar certo com a pergunta que a Ana Célia fez. Que ela falou o que fazer quando o parceiro não entende. E aí, quando a gente está falando aqui, porque eu já sofri pensando nisso, o medo de ficar no prejuízo. E quando a gente está falando de ser uma pessoa flexível, de ser uma pessoa que integra, explica aí, Nereu, a diferença de ser tolerante e de ser permissivo. Pois é, a gente ser tolerante é ter essa visão ampliada, que o exercício que nós vamos fazer agora. Eu acho que vai ficar melhor da gente explicar isso no exercício. Ser tolerante com o outro. Não significa concordar. O outro, ele não tem esse conhecimento que você tem. E aí você, com jeito, vai mostrando isso para o outro. Você entra que o outro está sendo um pouco primitivo nesses assuntos por falta de autoconhecimento, pela uma vida difícil que ele teve, um pai, uma mãe que ele teve. E na realidade, ele está com a fidelidade de alguma coisa dentro do sistema dele. Isso. E você olhar para isso. E aí, com jeito, mostrar isso para o outro. Agora, então, se você não consegue fazer essas mudanças com o outro, aí você tenta e não consegue. A Diara falou uma coisa legal. Eu não concordo com o outro, mas eu respeito. Se a gente perder o respeito uns pelos outros, nós estamos fritos. Já pensou? Né? Muito bom essa fala da Diara. Porque você não tem que colocar assim que eu estou agressivo, eu estou viciado nisso, mas eu não sou. Eu sou as duas partes. Eu tenho também um outro lado. Sim. Então isso faz a diferença. E você olhar para o outro percebendo isso. Então tá. É só uma coisa aqui, porque a gente falou a palavra, então, enantiodromia, gente, é esse pêndulo, esse efeito pêndulo. É quando a gente vai só para um lado demais. Aí quando solta, ó. Então, isso aqui que é a palavra enantiodromia. Tudo que é negado. Porque se eu nego um lado, vai tudo para a balança, vai toda para o outro lado. Só que a gente não segura isso aqui muito tempo. O Nereu fala para mim, a sombra não se sustenta por muito tempo. Por muito tempo. Ela vaza. E se ela é muito presa aqui, quando ela vaza, ela vem destruindo tudo. Do outro lado, ela vai lá para o outro extremo. É muito legal isso. Nereu, e aí? Porque ela passa a ter autonomia. Porque na realidade Perdão, vai. Não, é isso que faz. Não. Tudo bem, então é o pêndulo. O pêndulo vai para o outro lado, para o lado oposto. Aquilo que eu nego vai vir com autonomia. Eu vou viver isso como ordem. Ou você quer viver isso de uma forma leve, mais flexível, passo a passo? É um processo de crescimento. Gente, mas a unilateralidade das coisas não é só nos conflitos, também na doença. Todo sintoma é um lado sombrio, é um lado unilateral. Eu estou doente por não simbolizar, eu estou doente por não integrar, eu estou doente por isso. Não estou simbolizando algo da minha vida. Aí, tudo vem para sinalizar, a doença, né? é também um conteúdo de sombra, algo negado, algo reprimido, algo que eu coloquei lá. É verdade. Muito bom. Então, aqui uma palavra para a Ana Célia aí, o que fazer quando o parceiro não entende, não é sobre o parceiro, é sobre nós. Isso. Então, é sempre sobre nós, Ana Célia e todo mundo que está aqui com a gente. Se o parceiro... Se o parceiro... aquilo, quando a gente muda, tudo ao redor da gente começa a mudar. Mas a pessoa é livre também, tem o tempo dela. Agora, com amor e respeito, é possível crescer para ficar junto ou separar com amor e respeito. Porque é o que a gente falou nas outras lives. Se o relacionamento não estiver frutificando, igual o Nereu falou, não deixa de ter problema, mas os problemas precisam mudar, né? Então, se não está cumprindo o propósito de nos levar um ao outro à evolução, vai se dissolver. Mas aí vai se dissolver com respeito, com amizade, com honra e com gratidão.
É porque, na realidade, você sai desse casamento e vai repetir. Porque Se não a resolver atração, com amor. porque muita gente fala dedo podre, só encontram homens difíceis, ou então o cara só encontra as mulheres difíceis, problemáticas e tal. Por quê? Porque está dentro dele. O mundo de fora Um é o mundo de reflexo. dentro, é um reflexo do É mundo a de sombra. dentro. É Então eu verdade. tenho que olhar para mim, resolver as minhas questões internas para atrair pessoas melhores, vamos dizer, de luz, por exemplo. Não quer dizer Eu que a quero, pessoa de luz não tenha sombra, ela tem sombra, lógico. mas é uma sombra que é uma relação mútua, que um vai ajudando o outro no crescimento, na evolução, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. É parceiro um do outro, são companheiros, né? E cada um com É. as suas responsabilidades. Agora o tempo, nós estamos com 41 minutos, falta um pouco tempo, tem o Só tem exercício 20 que minutos para o exercício. Gente, não depois dá vai para no fazer mais. Instagram. Vai no Instagram do Nereu e no meu. Nós vamos fazer posts. Eu vou fazer uns resumos, passar para ele também. E a gente vai colocar nos dois Instagram e no nosso YouTube, tá bom? Vamos para os exercícios, Nereu. Exatamente. Agora, vocês agora que estão em casa, você agora, a característica, o que você rejeita no cônjuge, vamos supor, que você tem, né, na pessoa, e se você está do namorado, o que você rejeita nele? Qual é a característica? Se você tiver caneta e lápis, você escreve. Se não, fecha os olhos agora e deixa você pensar nisso agora. Tá, eu vou deixar a sombra presente aqui também. Nereu, é para mim pensar então aqui as características que eu rejeito no Silvio, no meu parceiro. Isso, E no seu cada um vai parceiro. pensar. Tá, Vai. eu já até fiz, eu sei. E agora você escreveu, você pensou. E agora, Luciane, você agora vai ter que ficar em pé. É melhor acender a luz, né, Nereu? Isso, agora, por causa do É exercício. Para melhor. as pessoas. Tá, tá. E agora você vai ficar no lugar. Gente, se o exercício a gente não concluir, aí a gente vai fazer alguma coisa para concluir ele. Aí a gente pode. O que é, Luciane? Qual é a sugestão, se não der tempo? A gente começa de novo. Aí a gente começa a live de novo para concluir o exercício. Aí a gente Só faz para fazer o algumas. exercício. Isso e falar alguma coisa, a gente fecha para não ficar desgastante 2 horas. Tá. E A gente só aí faz o exercício e para. você tem que perguntar agora para a pessoa se as pessoas concordam com isso. Luciane, antes Gente, disso. se vocês concordarem, se acabar o tempo aqui, da gente começar a live de novo só para terminar o exercício. Coloca um joia aí, que aí a gente respeita vocês. Se vocês não puserem joia, aí a gente acaba, né, do jeito que acabar. Porque eu não gostaria de fazer o exercício muito rápido, muito sim, corrido, e nem, entendeu? Acelerado demais, e aí vocês nem aproveitam o exercício. Aí vocês falam, vocês preferem que faça o exercício, mesmo que tiver que recomeçar a live? Joia. O pessoal tá Então, nós falando que vamos sim. conversar o exercício, a gente vai fechar, a live vai Essa ser live. encerrada, e aí a gente E a gente faz o recomeça. exercício. E Então aqueles tá. que quiserem, que tiver disponibilidade de tempo, fique. Aqueles que não, vão ver depois também. Então A gente tá vai certo. compreender isso, vai entender isso. Ótimo. Ninguém vai ficar chateado com isso, não. A gente tem quantos minutos aí, Nereu? Nós só temos 15 minutos. Deixa eu contar a história do cachorro, então? Então, faz assim. E a gente vai fazer. Vamos se estender um pouco na teoria e na segunda parte a gente faz o exercício. Só o exercício na segunda e Isso. responde perguntas, se quiser. E aí, Então eu vou perguntas. contar. Posso contar a história do cachorro para explicar Pode. a questão da sombra? Gente, para mim essa história o Nereu me mandou ela, né, por e-mail e já usei ela no consultório até essa semana para entender a questão da sombra na minha vida e na sua. Tinha um homem que morava só e aí ele arrumou um cachorro de rua e ele ficou muito amigo desse cachorro. Só que o cachorro não tinha modos. E o cachorro pulava nele, lambia, subia no sofá, na cama. Quando as pessoas vinham visitar esse homem, elas reclamavam e falavam: não dá para ficar vindo na sua casa porque esse cachorro incomoda muito. Ele prendeu o cachorro e para o cachorro não incomodar. Mas ele prendeu o cachorro perto da casa, né, para eles ficarem juntos. Eles eram muito amigos.
Só que o cachorro latia muito e fazia muito barulho e as pessoas falaram, esse cachorro está incomodando muito. Ele fez um canil no fundo da casa. As pessoas reclamaram porque o cachorro batia na grade do canil. E aí ele colocou o canil no alçapão, como que é, Nereu, o nome daquele lugar? Lá no fundo da casa, lá debaixo do subsolo, no porão. E ele prendeu o cachorro lá. Cada vez que ele prendia o cachorro num lugar, ele se afastava do cachorro. Ele ia esquecendo do cachorro. Eles iam perdendo a ligação. Quando ele pôs o cachorro no porão, gente, aí não incomodava mais ninguém, porque nem escutava o cachorro. Ele esquecia que tinha um cachorro. De vez em quando ele lembrava, ele ia lá, dava uma comidinha, mas ele não convivia mais com o cachorro. E esse cachorro foi ficando uma besta fera, foi ficando muito estressado e nervoso e faminto. Numa dessas vezes que o homem colocou a comida lá na escadinha, ele já nem descia mais para pôr. Ele vacilou e deixou a porta meio aberta. Quando ele deixa essa porta meio aberta, o cachorro aproveita o vacilo do cara, com fome, com sede, estressado, abandonado lá. Esse cachorro arrebenta com tudo, estraçalha o dono dele. E essa história é fictícia, ainda bem, mas quais são os nossos cachorros que estão lá no porão? Quantos cachorros você colocou no seu porão? E os meus? Né? E o que eles fazem na nossa vida? Olha, exatamente esse exemplo, essa historinha que ela contou, ela está no efeito de enantiodromia. Aquilo que você vai rejeitando, vai rejeitando, vai rejeitando, vai rejeitando, vai rejeitando, e um dia vem o calmo com uma força tão grande que mata todo mundo. Então, se eu vou condenando algo, eu estou unilateralizado com algo, e vou fazendo isso quando vem com uma força grande. E acaba em assassinato. E que você vê muitos assassinatos por isso. Por negar esse lado de sombra. Na realidade, na realidade, o que você está dizendo? Todos nós somos capazes de fazer alguma coisa. Todos nós. De matar, de roubar. E você, no momento que você se coloca como altruísta, que você bota espiritualista, você tem que ver que você também é um materialista e egoísta. Você tem que ver esse outro lado. Então, por isso que os escândalos eles estão na sombra. Os escândalos moram na santidade. A pessoa se coloca na santidade e não vê que ele tem um lado diabólico dentro dele. Mas quando ele percebe esse lado diabólico dele, aí ele integra, ele conversa com esse lado, aí ele não vai tomar conta dele, porque ele já reconhece isso dentro dele. Ele não vai chegar no trânsito bater em alguém, por exemplo, que deu o dedo para ele, sai do carro e vai lá, atira ou dá um murro na pessoa. Ele não vai que isso aconteça. Entendeu? Porque aquele que está na prisão é considerado diabólico, mas por ele ter legado a bondade que está dentro dele, o amor que está dentro dele, entendeu? Que ficou lá. A revolta leva muita gente vestir a máscara da brabeza, do nervoso, e você fala que o problema da máscara é quando a gente se identifica com ela, né? Exatamente. Quando a máscara, vamos, aí sempre que eu dei lá do general, se eu sou general em todos os lugares, essa máscara está unilateralizada. A pessoa está unilateralizada. Já grudou. Está no meu rosto, ela está grudada. E eu não sei mais quem eu sou. Né? Eu sou isso aqui, eu sou essa máscara. Nereu, você já leu aquele livro? E aí, no momento que você... essa do Cavaleiro. É muito boa. Sim. E tem uma história também do Machado de Assis, também, que vai falar do personagem, um dos personagens do Machado de Assis, que o cara lá se vê como soldado e se vê quando ele não está como soldado, ele não consegue... Eu não lembro aqui o nome do personagem. E ele só vê ali com aquela roupa. E quando ele não está com aquela roupa, ele não consegue se ver mais. Porque já está o quê? Colada aquela máscara nele. Legal. Outra coisa é que a gente tem o cuidado. Esse cuidado que a gente tem, que na realidade a gente só pode retribuir algo a alguém aquilo que ele pode nos dar.
Eu não posso dar algo para uma pessoa, aquilo que ela não pode me dar. Eu vou estar humilhando essa pessoa, eu estou tirando a dignidade dela. Aí ela se revolta. Então eu tenho que ter esse cuidado também. Essa coisa da caridade. Eu tenho que fazer algo com o outro que ele possa, de alguma forma, retribuir. Que dignifique. E que ele não perca a dignidade. Como é Não que eu dá vou para dar algo tratar para ninguém alguém como tão grande? coitadinho. Aí ela se sente dessa forma. Você está tirando a dignidade dela. Então, retribuir nesse sentido. Legal, legal. Não sei se dá tempo, as mulheres que estão nos assistindo, mas serve para os homens também. Fazendo um curso aí, né, com um grupo de mulheres esses tempos, eu achei muito interessante uma fala. Falando da nossa energia masculina e feminina, que é o que o Nereu fala o tempo todo, somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe, isso tem que equilibrar. Mas quantas mulheres estão sofrendo nos casamentos porque a gente fica muito masculina, com a energia só masculina aqui. E não tem problema nenhum a gente ter a nossa energia masculina, como não tem problema nenhum os homens terem a energia feminina. Só que a gente precisa transitar, precisa unir isso. E às vezes vai ser muito útil eu usar toda a questão minha paterna, né? Lá nos negócios, lá fora, mas a hora que eu tô aqui com o Silvio, com o meu esposo, eu usufruí totalmente com liberdade da minha energia feminina. E mesma coisa os homens, né? Então, assim, esse negócio me caiu a ficha, o Nereu falando. Quando a gente se identifica demais com a máscara, com o papel social, e a gente leva para casa, e leva o de casa lá para fora, desorganiza tudo e a gente começa a não ter sucesso no relacionamento, no trabalho, porque a gente não está bem resolvido com isso aí. E aí tudo vai terminar lá na aceitação. E exatamente. Quando você está fazendo isso, você está jogando para a sombra um aspecto que não está sendo integrado. Entendeu? Se eu sou feminino, se eu sou masculino, tá, vamos lá. Se eu sou masculino, e aí vou conversar com a minha esposa no momento que eu tenho que ser o feminino na hora para compreendê-la, para entendê-la e tudo. Então eu tenho que usar essa energia feminina naquele momento. Eu tenho que transitar por isso. Eu não tenho que ficar nesse papel. Eu transito, eu sou flexível. A luz tem que andar, gente. A luz tem que andar. Eu não tenho que estar... é o amor. Isso. E a partir do momento, aí que eu te digo, aquilo que eu amo, você viu lá no conto da Bela e a Fera. Quando ela aceitou ele, da forma que ele foi, ele se transformou em algo. Então, aí que eu quero para vocês. Quando vocês olham para cada um de vocês e olham para os defeitos de vocês agora. E aí, quando você olha para os defeitos e vai olhando para cada um e buscando o sentido de cada um desses defeitos e colocando amor em cada um deles, aí vocês vão atrair pessoas mais ou menos que não precisa você estar projetando nele, porque está integrado em você. Então, comece a se ver, a se olhar. Verdade. Mas agora, nós vamos preparar... Agora eu vou dar alguma... por exemplo, tem uma poesia da Hospedaria do Rumi, que depois vocês encontram na internet. Honrar todos os outros. Honrar quando você estiver com comportamentos inadequados. Que você tomar consciência naquele momento que você está utilizando aquele papel. E você olhar com amor. E você puxar um diálogo com ele. Para que você está assim? Por que você está se sentindo... É um diálogo com você mesmo. Não deixar que aquilo tome conta de você naquela hora. Você parar, respirar, se centralizar. Por que eu estou agindo dessa forma? E aí volta ao centro. E aí você não deixa que esse aspecto sombrio tome conta de você. Nereu? E na hora que eu vou também atacar, né? Si mesmo. Dar ouvido para si mesmo. Do jeito que a gente queria ser ouvida pelo marido, ou o marido queria que a mulher tivesse paciência para escutá-lo, você se escuta com paciência? Eu não me ouvia com paciência, eu estou aprendendo a me ouvir. Né? Então a gente não conversa com a gente com paciência e quer exigir que o outro faça isso com a gente. Tá. Sim, lá na hospedaria, lá do Rumi, lá na poesia dele, vai chegar o hóspede chato, o hóspede o quê? Vamos lá.
A, a minha, inconveniente, a minha inveja, meu miserável. ciúme, Hum? minha... Entendi. Tudo, vai ter todo tipo de hóspede. Então, e a gente tem que se ver em todos esses tipos de hóspedes. Aí, no momento que você e aquele, todos os tipos de hóspedes que me irritar são aspectos meu não integrado. E eu olhar Não para cada um acolhido. desses e olhar com amor. Que no exercício você vai fazer isso, né? Que Tá? A não vou turma que fazer isso. voltar, a gente Aí a vai Fátima começar só botou para isso. aqui, trabalhar a relação com a gente mesmo e a relação intrapessoal e a relação interpessoal. Quando eu estou bem comigo, eu vou estar bem com o outro. Alguém falou: meu parceiro não consegue dialogar, fica irritado. Com certeza, ele vê em você alguma parte dele que incomoda muito, que está Isso, na sombra. que está na Então sombra. você tem alguma coisa que tem nele e que faz mal, né, nele mesmo, e ele não conseguiu ver Ana nele, Célia, tem você. você fez uma pergunta para mim, se eu faço questão à distância. Aí você entra no meu pessoal e eu te respondo isso. Certo. Ok? Pode conversar. Aí você fala no meu pessoal. Ok. Na realidade, a sombra é o gêmeo invisível. É uma parte sua, seu gêmeo invisível. Coloco ele como um gêmeo seu, uma parte Ah, minha. gêmeo, um irmão O gêmeo, gêmeo. o irmão Entendi. gêmeo, Isso invisível. mesmo. Lembre que seu Entendeu? Ah, maior, lembre que seu maior inimigo é você mesmo, não é o outro. sempre, sempre. E o Sempre. melhor amigo também, se a gente Também, quiser. amigo. E se É você tiver verdade. com inimigo, agora, se você olhar para sua vida e você ter inimigos, aí joga essa responsabilidade para você. Por que a pessoa, eu odeio São tanto meus ela? inimigos. E porque Ai, ela ai, é ai. meu inimigo. E aí porque você é algo que você precisa olhar, que precisa você ver em você. Agora, Gente, para preparar vocês agora aqui para o exercício da live. Agora a gente vai terminar a live, assim que eu terminar o exercício, a gente termina a live. não vai ser Aí mais eu uma posso hora, dar não. uma hora. Não, não é isso. E agora você se prepare, quem tem caderno, que tem lápis, coloque as características que você rejeita no outro. Tipo, o cônjuge. Se não for o cônjuge, pode ser o quê? O namorado, o ficante. E se não tiver isso, pode ser o pai, a mãe, o irmão, qualquer pessoa. Alguém com Olhe quem para você se isso. irrita muito, né? Que você E está você se sempre irrita muito muito. E chateado. você cita as características dessa pessoa que te irrita muito. Para você analisar que a escolha da pessoa errada para amar, aí que você vai, mas de novo, de novo, de novo, a sombra conta uma história que você precisa escutar. O que que eu estou com a pessoa errada? Aí você abre, olha-se para dentro para perceber que você está de novo, ela é uma pessoa de novo, repetindo, se essa repetição há um conteúdo de sombra, algo negar, algo rejeitar de você, que você tem a olhar. Ele pode ser da sua vida pessoal, como pode ser da sua vida dos seus ancestrais, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. E você vai ter que olhar Nereu, isso com amor. tem uma frase que você me mandou hoje do Jung que eu amei. Só tomar consciência é o ouro dos tolos. Nós precisamos ver o que está por trás. A pessoa que fica Das... feliz só em tomar consciência Não. ainda é raso, gente. Ainda não funciona. Tomar consciência é maravilhoso, mas para quê? Tem que ver o que está por trás de todas Gente, as ó, a coisas. live vai encerrar, vai avisa aí, a live vai encerrar, mas nós vamos começar para fazer o exercício de forma calma e tranquila. E nós vamos Aí começar de aqueles novo que só para o exercício, tá? só para o Não vai exercício, demorar não, muito, não. não dá muito. E aí Então vocês, a tá bom. parte 2 é para a gente fazer o exercício com mais tranquilidade. Aqui eu vou ter mais, como é que se diz? Mais paciência, assim, não Vai fazer o poder se exercício ouvir. assim, como nós fizemos na semana passada, um pouco É. acelerado, eu acho, que a gente tinha Quem pouco puder, tempo. quem puder volta, gente, porque fazer o exercício é um jeito de trazer informação para o nosso cérebro. O nosso cérebro ele só aprende com repetição ou com forte emoções.